ainda não está ligado. Primeiro, obrigado por este convite, já está a contar o tempo, portanto não posso perder tempo, mas aqui há alguma introdução que tem de ser feita. A minha apresentação, e por isso é que pedi para ser apresentada como geógrafo, que eu vou falar do território. O território tem pessoas, tem empresas, tem serviços, tem redes de mobilidade, tem transportes, tem muita coisa. E no meu entender, as mudanças são mudanças que têm de ser refletidas numa lógica de construirmos políticas públicas integradas. Enquanto nós não conseguimos fazer políticas públicas integradas, vamos atuar num sítio, mas vamos destapar outros sítios. Pronto. E, portanto, eu diria que não me parece que a questão da mobilidade na área metropolitana seja resolvida com intervenções simplesmente de investimentos públicos ou de investimentos das diferentes empresas operadores, mas tem de haver aqui uma mudança muito grande de comportamentos e de mentalidades. E, portanto, há aqui uma nova geração que está a ir para as escolas, está a ir para os empregos, está a ficar em casa, e isto vai mudar muita coisa. A mobilidade vai mudar muito nos próximos anos, mas também os nossos comportamentos vão mudar muito nos próximos anos. E, portanto, trago-vos aqui, e vou ser rápida, como é que nós, se calhar, podemos refletir melhor. E trago-vos o mapa de Portugal exatamente porque pensar na mobilidade na Grande Lisboa é diferente de pensar na área metropolitana do Porto ou no Grande Porto, não é? O nosso sistema de mobilidade, o nosso sistema de concentração de população é um sistema policêntrico, polinucleado, e, portanto, este Noroeste tem de ser pensado não só no Grande Porto ou só no Porto, tem de ser pensado nesta estrutura de localização de atividades e serviços que atravessa todo este Noroeste. É verdade que o Porto perdeu população, mas se comparássemos com Lisboa, Lisboa perdeu muito mais população e, portanto, faz parte do processo. Alguns processos não têm a ver com propriamente estas questões que estamos a discutir, outros têm a ver com outros processos que atravessam os diferentes territórios. Portanto, duas grandes áreas para organizar em termos de transportes é o Grande Porto e a Grande Lisboa, e o sistema de Lisboa ainda é mais concentrado, ainda é mais intenso, e este é mais polinucleado e, portanto, por ser mais polinucleado, mais fragmentado, traz-nos aqui outros problemas que, se calhar, são mais fáceis de resolução na área metropolitana de Lisboa. Além disso, temos uma estrutura de povoamento muito dispersa, portanto, do lado do mapa, do lado esquerdo, temos onde está o edificado, portanto, que tem alguma concentração no Grande Porto, mas que há uma estrutura muito fragmentada, como eu dizia, de habitação, e, portanto, isto tem implicações nos locais onde as pessoas residem. Temos densidades populacionais relativamente diferenciadas, mas ali o Grande Porto tem um valor de densidade superior, mas todo o Noroeste tem níveis muito altos. Portanto, o que é que isto significa? Significa que neste território temos populações a atravessar o Porto, a área metropolitana, norte para sul, este para oeste. Portanto, os sistemas polinucleados ou sistemas fragmentados, eu digo fragmentados porque significa que o movimento anda nos dois sentidos. Se tivéssemos mais polinucleados, significava que estávamos mais organizados. Portanto, significa que temos diferentes polos e há de organizar as relações de complementaridade entre os diferentes polos. Olhando para... Portanto, temos ali, podemos dizer, uma estrutura que tem características diferentes, aquele mapa do lado esquerdo. Temos uma estrutura mais concentrada, mais densa, mais terciária, com população menos jovem, sobretudo no centro do Porto. E depois temos à volta uma coroa com características já um pouco mais jovens, relativamente mais jovens, que tem a ver com os processos de suburbanização que nós sentimos no Porto. E depois temos uma grande região que tem uma estrutura industrial de serviços muito dispersa por aquele território e que ela, com uma capacidade empreendedora em termos industriais muito forte, com pequenas empresas, e, portanto, significa que o sistema de mobilidade neste território acaba por ser muito difícil e muito suportado, logicamente, com mobilidades suportadas no automóvel. Se nós olharmos para o mapa esquerdo,
temos também outra noção, que não haja dúvida, há uma grande concentração de população que se movimenta neste grande porto, que tem relações muitíssimo fortes nos seus movimentos casa-trabalho, casa-escola, casa-lazer, casa-serviços, etc. Depois temos um sistema a sul que tem relações com a área metropolitana do Porto, que está ali a azul, mas também tem relações com todo o sistema urbano em torno de Aveiro. Temos outro sistema a norte relativamente estendido, é uma estrutura de povoamento muito mais dispersa, com uma estrutura muito concentrada, muito densa de pequena indústria e, portanto, que cria ali níveis de mobilidade muito forte. Depois temos o Tâmega e Sousa, que tem uma estrutura industrial e uma estrutura produtiva, também ela forte e autónoma, mas que muita da população que está concentrada naquele território depende da oferta de serviços e da oferta de emprego que a cidade do Porto tem. Portanto, é nesta complexidade que nós temos de pensar os sistemas de mobilidade. Não é pensar que isto é uma matéria simples, é uma matéria que, tendo uma estrutura de povoamento e de emprego tão diversificada, é natural que isto seja complexo. Se nós formos para a área metropolitana, o modelo é o outro. E, portanto, eu trago de propósito várias escalas, porque temos este comportamento tem de ser pensado em função da escala que eu estou a trabalhar. Se eu estiver na área metropolitana do Porto, não haja dúvida, o Grande Porto continua a evidenciar-se como uma área residencial, continua a evidenciar-se como uma área de concentração de emprego, mas temos ali polos, pequenas aglomerações que estão a preto, no mapa do meio, que são onde concentram grandes polaridades em matéria de emprego. Se olharmos para os mapas do lado esquerdo, que tentam dar a terceira dimensão, vemos que a população residente tem uma estrutura mais dispersa, mas a população empregada continua a ter um modelo muito concentrado. Pronto, não podemos esquecer que no Grande Porto temos uma grande concentração de população, mas temos serviços e hoje em dia a economia faz também, não só com as atividades industriais, mas também e cada vez mais com as atividades de serviços, sejam elas de nova economia, sejam elas ligadas a próprios serviços. Portanto, esta questão do Grande Porto continua a ser uma grande polaridade que tem de ser cada vez o modelo é mais difuso, como vemos no mapa do lado esquerdo, do lado direito. Temos aqui outras centralidades que são importantes em termos de emprego, e, portanto, mas isso não quer dizer que elas não tenham também as suas mobilidades para o Porto. Porque temos o Porto, Leixões, temos várias centralidades dentro do próprio Porto que determina que nas atividades económicas também esta mobilidade se faça, e a juntar isto temos toda a oferta de lazer que hoje em dia vamos ao cinema a vários sítios, vamos a um concerto a vários sítios, portanto temos esta possibilidade de ter uma mobilidade policêntrica. Se formos para a escala do Porto, é outra geografia. Pronto. O modelo em cima, do lado esquerdo, os residentes vivem em determinados contextos, mas eles têm características sociais diferentes e, portanto, quando nós estamos a pensar na mobilidade, temos de pensar que há populações mais dependentes do transporte coletivo do que outras, portanto, temos de olhar para a mobilidade pensando também nos residentes nesta área metropolitana, e se olharmos para as questões da concentração de emprego e concentração de serviços, continuamos a perceber que, por exemplo, dentro do Porto, aquilo que a gente denomina de baixa continua a ter centralidade, e hoje temos uma centralidade também associada aos próprios visitantes, mas temos outras polaridades. Por exemplo, toda aquela zona da Faculdade de Economia, da Faculdade de Engenharia e do Hospital é uma centralidade em matéria de emprego, de escolas, de consultas, de pessoas que vão visitar os seus doentes, etc., os seus familiares, que propriamente à partida, eu pelo menos fiquei surpreendida com a sua capacidade de polarização. E o outro mapa do lado direito mostra como é que as pessoas dos diferentes territórios utilizam os transportes. E o que está a vermelho são as populações que usam dominantemente o automóvel. E não haja dúvida, todos nós usamos muito o automóvel, demasiado o automóvel, mas há uns que têm mais rendimentos que usam os outros, que usam muito mais. E por isso é que eu chamava a atenção também, que temos de olhar para as características sociais, porque por vezes, mesmo a cartografia de um só indicador, e neste caso só temos aqui 3 variáveis em presença, o automóvel, transportes coletivos e a mobilidade a pé, uma mobilidade mais suave, como é que elas criam geografias tão diferentes? Ora, tudo isto é olhar para o território e pensar na mobilidade em função das suas escalas,
ter o máximo de informação, só se consegue decidir e fazer boas políticas se nós tivermos um sistema de informação eficaz, que nos dê conhecimento para fazer boas decisões. Não podemos fazer a decisão do investimento público numa lógica de investimento só a pensar na oferta, temos de pensar na procura e na diversidade da procura. E, além disso, eu estou convencida que nós só vamos mudar os nossos comportamentos se atuarmos em matéria de mentalidades e de comportamentos, não é? Não é pela oferta que se muda, não é só pela oferta que se muda os comportamentos. Logicamente temos de diminuir as áreas de estacionamento, logicamente temos de oferecer mais oferta de estacionamento junto aos nós dos meios de transporte. Portanto, há várias intervenções que nós temos de fazer e algumas delas poderão até ser bastante dispendiosas em termos financeiros, mas se nós em simultâneo não atuarmos nas escolas, sobretudo na nova geração, e toda uma política em torno de uma sustentabilidade e de uma vida mais confortável, mas também mais saudável, nós não vamos atingir os objetivos. Portanto, integrar políticas, na prática a mobilidade é uma área de intervenção transversal, mas, ao mesmo tempo, se nós não atuarmos em matéria de ordenamento de território, pensando como é que vamos organizar melhor os locais de trabalho, como é que vamos organizar melhor a habitação. Hoje em dia, um dos grandes debates, para acabar ao segundo, estamos a atrair imensa gente. Portanto, a atração de população estrangeira é bastante forte, estamos a atrair muito investimento para novas atividades económicas, há falta de habitação em determinados contextos para responder a esses desafios. Portanto, é uma boa oportunidade de nós começarmos a pensar que modelo, que ordenamento de território, como é que vamos organizar este território, que pela sua natureza é policêntrico, mas que tem de ter um mínimo de concentração, um mínimo de organização, para que o transporte seja ao serviço das pessoas e, sobretudo, numa lógica de qualificar, dar qualidade de vida às pessoas. Portanto, dar mais do que outra coisa. A produtividade mede-se também pela qualidade, o conforto, o bem-estar que todos nós devemos ter no nosso dia-a-dia. Portanto, políticas para a prosperidade são boas políticas para todos nós. Obrigada.